livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou, e a terra tremeu, olhou, e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que não é palavra de homens, pois o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos como tua igreja para te cultuar nessa noite. Que o teu Santo Espírito ministre aos corações, que nenhum impedimento exista nessa casa de oração, e mesmo aquele que nos acompanha por meio de uma transmissão, para que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Pois carecemos do teu Espírito Santo, que nos revela, que nos ilumina, que nos dá graça, que nos dá direção. Senhor, em nome de Jesus, fala aos corações, Senhor, porque eu sou limitado, incapaz de transmitir com fidelidade aquilo que está no teu coração, pois a tua palavra é rica, ela é viva, e ela é avivada em nós por obra do teu Santo Espírito. Então que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, e que em todas as coisas o nome de Cristo, nosso Senhor, seja glorificado. Te pedimos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O que significa, irmãos, viver pela fé? Lembra que vimos algumas mensagens atrás, um versículo conhecido do profeta Abacuque, talvez junto com aquela canção que cantávamos antes do culto, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que está aqui no final do capítulo 3, o capítulo 2, versículo 4, o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé, ou o justo viverá pela minha fidelidade. Certamente é o versículo mais conhecido junto com o da figueira. Mas o que significa isso, viver pela fé? Essa é uma pergunta muito pertinente para os nossos dias, pois eu creio que muitos estão confusos sobre o que significa ter fé em Deus. Algum tempo atrás, cresceu muito um movimento conhecido como confissão positiva, e infelizmente, irmãos, o Brasil muitas vezes tem uma tendência de imitar coisas que vêm lá de fora, e esse movimento cresceu muito nos Estados Unidos há décadas atrás, e depois chegou importado para o Brasil, e alguns seguiram esse caminho, e esse movimento de confissão positiva, que influenciou alguns autores e alguns pregadores conhecidos até em nosso país, ele diz que se você tiver fé, você declarar as coisas, aquelas coisas têm que acontecer. Eu já vi até literatura dizendo que você tem que determinar as coisas com fé e as coisas têm que acontecer. Em outras palavras, como se você tivesse que colocar Deus na parede e falar, é assim, e eu é que sei. Mas será que essa é a fé que a Bíblia nos descreve?
Certo que há momentos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos, em que você vê que os apóstolos viram que a pessoa tinha fé e oraram, ela foi curada. Cremos que devemos orar com fé, com ousadia, crer que Deus ouve as nossas orações e é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu gosto muito desse versículo, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. E no 21 fala, a ele seja a glória, o louvor para todo sempre, mais ou menos assim. Devemos orar com fé e crer que Deus age em nosso favor. Mas a fé, irmãos, não é como se fosse um interruptor. Estamos falando de parte elétrica. Essa semana fizemos já alguns ajustes. Nessa próxima semana vamos fazer mais algumas melhorias na nossa parte elétrica aqui da igreja. E é típico de quem trabalha com elétrica, e todos nós conhecemos isso, porque nós temos em nossa casa interruptores. Então você vai lá e clica no interruptor, ele faz o que o seu nome diz que ele faz, ele interrompe a energia, e aí você apaga uma luz, você desliga um equipamento. Só que a fé não é um interruptor que você liga uma energia para as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. O que é a fé, então? O que o livro e a experiência do profeta Abacuque podem nos ensinar? Esse livro que afirma essa máxima tão poderosa e que teve tanta influência, inclusive na vida da igreja do Novo Testamento, o justo viverá pela fé. O que podemos entender como fé a partir da experiência do profeta Abacuque? Lembra do início do livro? Que Abacuque começou falando, Senhor, até quando verei violência, verei injustiça? E Deus falou com ele. Recapitulando bem breve, eu não quero me estender, mas é importante termos bem claro na nossa mente esse diálogo que acontece entre o profeta e Deus no primeiro e no segundo capítulos do livro de Abacuque. Abacuque chega para Deus fazendo uma queixa, começa seu livro de uma forma diferente, que ao invés de trazer algo da parte de Deus para o povo, ele apresenta uma queixa dele e de parte do povo, pelo menos a Deus. E no capítulo 1, versículos 1 a 4, ele apresenta isso a Deus. No versículo 3 do capítulo 1, só para sintetizar essa ideia da primeira queixa de Abacuque, ele fala assim, versículo 2, perdão, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Ele está apresentando um lamento diante de Deus. Senhor, até quando essa situação vai continuar assim? Violência, injustiça, pessoas ferindo a tua lei em meio ao teu povo. E aí vem a resposta de Deus a Abacuque, que é uma resposta chocante, que ele fala que ele enviaria os babilônios para trazer juízo sobre o seu povo. Está no capítulo 1, versículos 5 a 11, mas eu vou ler apenas os versículos 6 e 7. Os versículos 6 e 7. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Deixa eu ler só mais o versículo 11. Depois passam como vento e prosseguem, homens, guarde isso, carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. E Abacuque toma um choque, porque ele reclama, Senhor, as coisas estão difíceis. E Deus fala para ele, as coisas vão ficar mais difíceis, que eu vou trazer um povo como juízo sobre o meu povo. E Abacuque questiona a Deus novamente, Senhor, mas como é que o Senhor vai usar um povo que é menos justo do que a gente para julgar o seu povo? Capítulo 1, versículo 12 até o 2, versículo 1. E eu vou ler só o versículo 13 do capítulo 1, que Abacuque fala assim, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque fala, Senhor, vai mandar esses caras mesmo, esse pessoal ímpio, arrogante, que como lemos no versículo 11, que tem por Deus a sua própria força para trazer juízo sobre o teu povo. E Deus responde por fim, no capítulo 2, versículo 2 até o final, versículo 20. E o capítulo 2, versículo 4, é aquele texto que eu citei, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. E no versículo 20, que lemos no início, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. E Abacuque, Deus aqui no capítulo 2, traz uma série de juízos sobre a Babilônia, por sua injustiça, por sua violência e no final por sua idolatria. E é curioso que o texto que lemos no início fala que o ídolo de metal ensina mentiras, que o ídolo não respira, que ele não pode falar,
logo no momento em que Deus está falando. Então, o que está mostrando aqui? O Deus único, vivo e verdadeiro, ele fala conosco. Agora, os ídolos, que muitas vezes as pessoas pintam e fazem grandes esculturas e botam naquele, eu esqueci o nome daquele negócio para apoiar, Andor, né? É Andor? Que botam naquelas, e às vezes guardam, e às vezes ficam cheios de medo de ficar escuro, guardam com cuidado, não pode falar nada, e ainda desvirtua as pessoas dos seus caminhos. Um ídolo de pedra, um ídolo de madeira, um ídolo de metal, nada pode trazer de bom para a nossa vida, mas o único Deus vivo e verdadeiro falou a Abacuque, e ele fala ainda hoje a nós, irmãos. Louvado seja Deus. Então Deus está falando, o ídolo não pode fazer nada, mas o Senhor está em seu santo templo, e diante dele fica em silêncio toda a terra. Então, diante do ídolo, você fala, e ele não fala nada para você. Mas quando vamos ao único Deus vivo e verdadeiro, ele fala conosco, e a gente é que tem que ficar em silêncio. Qual vai ser a reação de Abacuque diante dessa revelação de Deus? Por vezes, irmãos, nós precisamos que Deus nos dê uma palavra. Como é maravilhoso, aqueles que já tiveram essa experiência, quando Deus nos dá uma palavra. E algumas pessoas ficam buscando que Deus se revele e fale alguma coisa em tantos meios, e eu creio e não tenho dúvida disso, que o jeito mais usual de Deus falar conosco é por meio da sua palavra que está diante de nós. Leia a palavra. Muitas vezes você vai ler um texto, vai parecer que Deus está falando contigo, e Deus fala conosco. Ele não é um ídolo mudo, mas ele fala conosco, e ele falou com Abacuque. Qual foi a reação do profeta? E aí chegamos ao capítulo 3, que é o capítulo final, que é um salmo de Abacuque. Ele tem toda a característica de um salmo, é uma belíssima oração, que eu vou hoje abordar os versículos 1 a 7, e se Deus permitir, na próxima mensagem, os versículos finais, onde está o ainda que a figueira não floresça. Vamos aqui, primeira parte, versículos 1 e 2, a petição de Abacuque, e depois versículos 3 a 7, a vinda gloriosa do Senhor. A petição de Abacuque, versículos 1 e 2 do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Só até aí. Irmãos, observa como o profeta mudou. Lembra que nós lemos lá no capítulo 1, versículo 2, eu vou ler novamente, me perdoe ser repetitivo. Mas Abacuque começa o seu livro falando para Deus assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que me tragas salvação? E agora ele está assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Quando Deus fala conosco, irmãos, a nossa alma é transformada. Quando Deus de fato fala com a gente não pode permanecer da mesma maneira. O povo estava na mesma condição. O povo de Judá continuou praticando violência. O povo de Jerusalém continuou praticando iniquidade, roubando uns aos outros, fazendo coisa errada. Nada mudou nas circunstâncias, mas Abacuque mudou sensivelmente, e a gente vê isso nas suas próprias palavras. Por isso que eu dei essa série de mensagens, o título, a jornada do até quando, até o ainda que. Ele que começou, até quando o Senhor termina, ainda que a figueira não floresça. Mas aqui mesmo a gente já vê que ele está muito diferente. Ele está falando: Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. E aqui eu já aprendo algo muito útil para a nossa vida prática, irmãos. Diante dos desafios da vida, diante das dificuldades, nós precisamos ouvir Deus falar e precisamos conhecer a Deus e os seus atos, irmãos. Meus irmãos, se nós conhecermos melhor o Deus que nós servimos, se nós tivermos uma percepção mais clara de quem é Deus, se nós tivermos uma percepção, não precisa ser exatamente assim, mas pelo menos um pouco próxima do que lemos na abertura do culto, da visão de Isaías relatada no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, quando ele vê o Senhor exaltado e os querubins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e o profeta Isaías fala que é um homem de lábios impuros que habita junto a um povo de impuros lábios. Quando vemos a Deus, irmãos, quando temos uma percepção clara de quem Deus é, de sua santidade, de sua glória, isso tem que mudar o nosso interior.
Deus pode mudar as circunstâncias. Não estou falando para a gente não orar pelas circunstâncias. Ore pelas circunstâncias. Fizemos isso há pouco. Você está com dificuldade no seu casamento? Ore a Deus. Está com dificuldade no cuidado com seus filhos? Ore a Deus. Está com dificuldade na sua vida profissional, financeira, emocional, em algum desafio particular? Ore a Deus. Apresente a Deus na sua saúde, na saúde de um ente querido. Ore a Deus. Apresente suas causas a Deus. Ele pode mudar as circunstâncias. Mas se as circunstâncias não mudarem, o mais importante é que o nosso coração tenha uma visão clara de quem Deus é, irmãos. O Dr. R.C. Sproul, falecido há alguns anos atrás, ele tem um livro clássico escrito chamado A Santidade de Deus, e ele usa inclusive o texto de Isaías capítulo 6. Irmãos, se nós entendermos quem é Deus, claro que isso não é um entendimento que se esgota, porque nunca a gente vai ter condições de entender tudo acerca de Deus, mas a gente tiver uma visão mais clara de quem Deus é, irmãos. Quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. Ele não criou o bairro do Anil somente, ele não criou a lagoa da Barra da Tijuca, ele não criou somente a Zona Sul com aquelas praias belíssimas do Rio de Janeiro, ele não criou somente o nosso país, ele criou tudo, irmãos. O meu computador, quando eu desbloqueio, meu computador pessoal, ele aparece umas imagens, isso é do programa, né? Acho que é do Windows, aparece um monte de imagens assim, e umas fotos lindas, irmãos. Cada foto deslumbrante, fotógrafos devem ficar muito fascinados com aquilo ali. E esses dias apareceu uma foto de tipo umas casinhas assim, no meio de uma floresta. Aí você botar o mouse assim em cima, você vê de onde é. Lá na China. Mas era uma floresta muito bonita, e tinha uma estrada passando assim no meio, e aquelas casinhas, parecia uma fortaleza ali. E eu falei, meu Deus e meu Pai, o Senhor criou uma floresta belíssima lá na China. Possivelmente eu nunca vou lá em toda a minha vida, mas Deus conhece tudo lá, e Ele, invocado lá, Ele se faz presente lá também, irmãos. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente se preocupa com o Covid, usamos máscaras, álcool gel, devemos tomar os nossos cuidados, devemos tomar cuidado com a saúde, devemos ir a médicos, fazer exames, mas Ele conhece tudo o que acontece dentro do nosso corpo, irmãos. Não há nada que esteja oculto diante dos seus olhos. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Gerações e gerações e gerações o adoraram e o adoram. Povos de toda tribo, língua e nação o adoram. Ele é o único, irmãos, não é uma competição de Deus, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e é esse Deus que se revelou a mim e se revelou a você, e nos chama a ter um relacionamento com Ele. Isso tem que mudar a nossa vida, irmãos, isso tem que mudar a nossa percepção das coisas, isso tem que mudar as nossas prioridades, isso tem que mudar o que é importante para nós, que é ao ver o Senhor, a gente pode perceber muito claramente que às vezes a gente valoriza coisas que não têm tanto valor, que a gente faz questões de bobagens, e Abacuque teve seu coração transformado ao ter uma visão mais clara de quem Deus é e ouvir Deus falar. Mas aqui ele fala no versículo 2 que lemos no início, tremo diante dos teus atos, Senhor, e continua, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Que obras são essas, irmãos? Que obras são essas que Deus operou? A gente vai ver mais à frente que aqui é uma clara indicação para a libertação que Deus operou lá no Egito, arrancando o seu povo escolhido, o povo de Israel, das garras de Faraó e o trazendo para a terra prometida, para Canaã. A gente vai ver isso daqui a pouquinho nos próximos versículos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Abacuque começa orando, pedindo por renovação espiritual. Ele não pede, Senhor, livra-nos dessa invasão dos babilônios. Ele já entendeu que não tinha para onde correr. Ele já entendeu que não tinha como fugir do juízo que Deus tinha determinado por causa do pecado do povo. E isso eu falei na semana passada, uma mensagem dura, irmãos, mas que eu recomendo até que você ouça novamente a mensagem de domingo passado, mostrando como Deus lida com o sofrimento e com o mal. Deus sempre julgou o pecado, Deus sempre julgou o mal. Isso não é para a gente ficar com medo, nem para a gente pensar, que mensagem dura e pesada, mas para a gente abrir os olhos e entender quão terríveis são as consequências do pecado.
Eu falei semana passada sobre Lamentações, Jeremias descrevendo a miséria em que estava o povo de Judá, lá em Jerusalém, consequência do pecado. Isso deve nos alertar, porque se nós nos deixarmos dominar pelo pecado, nós sofreremos juízo de Deus também. Mas Abacuque está falando aqui que Deus o renove. Em outras palavras, Senhor, a gente vai passar pela dificuldade, a gente vai passar pelo cativeiro, a gente vai passar por um monte de lutas, mas o Senhor nos renova. Alguns entendem que esse versículo é um chamado ao avivamento. E o que é avivamento, irmãos? É quando Deus visita o seu povo de uma forma extraordinária. Deus se faz presente em todo o tempo, mas em alguns momentos, pela sua soberania divina, Deus se derramou e promoveu grandes conversões. Há relatos disso. Houve um avivamento no país de Gales em 1904, avivamentos no século XVIII nos Estados Unidos, também em regiões da Europa, avivamentos em regiões longínquas, em ilhas, acho que a Ilha Fiji viveu um grande avivamento tempos atrás. Deus visita de uma forma sobrenatural, e há um livro chamado O Verdadeiro Avivamento, em que o autor trata sobre isso, e ele fala que em um certo avivamento Deus visitou uma cidade com tanto poder, era algo tão poderoso que estava acontecendo ali, que os navios, era uma cidade portuária, os navios iam se aproximando da cidade, as pessoas iam se convertendo dentro dos navios. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas começavam a sofrer conversões dentro do navio, e quando chegavam à cidade, se entregavam a Cristo. Mas há muita confusão também em nossos dias sobre o que é avivamento, especialmente por causa de ensinos de um homem já do outro século, acho que do final do século XIX, Charles Finney, que ele criou estratégias para a igreja produzir o avivamento. Mas o avivamento não é algo que a igreja produz, o avivamento não pode ser feito por estratégias humanas. Não adianta a gente apagar a luz e fazer algo aqui, botar uma música emocionante, todo mundo começar a chorar. O verdadeiro avivamento só pode ser produzido por obra do Espírito Santo de Deus. Podemos orar, podemos clamar, Senhor, aviva-nos, Senhor, renova-nos, mas só o Espírito de Deus pode trazer o verdadeiro avivamento sobre os homens. Mas eu creio que o que o Abacuque está falando aqui, o profeta Abacuque, é pedindo que o seu povo fosse renovado naquela difícil jornada que eles enfrentariam ao sofrer o juízo dos babilônios e depois passar 70 anos no cativeiro. E ele pede, Senhor, renova-nos. O pastor Luiz Saião, falando aqui sobre Abacuque, eu tive o privilégio de ter aula com ele no seminário sobre Abacuque, foi extraordinária. E o Luiz Saião, ele falou assim, aquilo que começou com um peso, que lembra que Abacuque 1 fala peso ou sentença revelada ao profeta Abacuque, termina finalmente com uma oração, um poema litúrgico, possivelmente bem musical. É bem provável que os judeus cantassem esse capítulo 3 de Abacuque. O conteúdo do capítulo apresenta as mudanças, o resultado da modificação das perspectivas do profeta em função da resposta divina. Então, o que a gente está vendo aqui é o que eu falei há pouco, o profeta teve a sua perspectiva mudada ao ouvir a resposta de Deus. E ele pede, renova-nos. Como a gente precisa pedir isso, irmãos? Como eu preciso, como você precisa, como nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor, Senhor, renova, realiza em nosso tempo as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, aviva-nos, Senhor, enche-nos da Tua presença. Não podemos produzir avivamentos, mas podemos orar por avivamentos. Não podemos criar estratégias humanas para forçar Deus a agir, não é isso que a Bíblia ensina, mas podemos orar ao Senhor e clamar a Ele que nos visite com seu poder. E quando Deus visita, não se iluda, quando Deus visita uma nação com avivamento verdadeiro, às vezes as pessoas falam, mas o que caracteriza um avivamento verdadeiro? Eu fui numa igreja, todo mundo começou a chorar, algo emocional, um monte de coisa acontecendo. Será que isso caracteriza um avivamento verdadeiro? Eu creio que quando Deus aviva um povo, a gente pode chorar, pode se quebrantar na presença dele, mas o que caracteriza, entre outras coisas, um avivamento verdadeiro é confissão de pecados, a gente ter noção de que somos pecadores, arrependimento de pecados, um interesse sobrenatural pela palavra de Deus e pela oração. Então, se alguém falar para você, olha, você está orando por avivamento? Eu vivi um avivamento na minha igreja, vivi um avivamento na minha cidade, vivi um avivamento num retiro que eu fui. Pergunte a essa pessoa, o que veio depois desse avivamento? As pessoas se arrependeram dos seus pecados? Dali nasceu um interesse genuíno pela
palavra de Deus, as pessoas se interessaram mais pela oração. Outras características de um verdadeiro avivamento: evangelização. Não existe verdadeiro avivamento se não há arrependimento de pecados, pedido de perdão, interesse pela palavra, interesse pela oração e vontade de pregar o evangelho, irmãos. Às vezes existe uma grande efusão emocional, as pessoas ficam felizes e tudo, mas se Deus de fato nos visitar, a gente não pode sair da mesma maneira, e isso precisa se manifestar em desejo de que outros conheçam o evangelho que nos alcançou. E esse autor que eu citei há pouco, John Armstrong, ele chega a citar um quinto elemento do verdadeiro avivamento, que é até obras de misericórdia. Grandes avivamentos geraram, às vezes, a construção de hospitais, de orfanatos. O objetivo central da igreja não é assistência social, é pregação do evangelho e formação de discípulos de Jesus. Mas quando Deus visita o povo, Ele nos leva a nos arrepender dos nossos pecados, Ele nos leva a nos interessar pela sua palavra, Ele nos leva a sermos renovados pelo interesse pela oração, Ele nos leva a desejarmos evangelizar e pregar e fazer discípulos, e Ele nos leva a ter atos de misericórdia e compaixão, irmão. Porque se alguém foi realmente avivado, ele não pode olhar para o próximo como se fosse alguém que não tem valor para ele ou que não importa. Isso faz com que até nos importemos com o próximo, porque afinal, Jesus não disse que o maior mandamento é obedecer a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o Espírito de Deus, quando nos visita, ele produz isso. Agora você fala, fui numa igreja, a igreja do avivamento, ou então o dia do avivamento. Tem gente que marca avivamento, a quinta-feira do avivamento, o congresso do avivamento. O avivamento a gente não pode produzirmos. Podemos orar, podemos aprender sobre isso, vamos aprender sobre isso. Mas nós não podemos produzir. Mas eu vi tanta gente gritando, tanta gente rolando, fazendo um monte de coisa. Se não produziu arrependimento, se não produziu interesse pela palavra, se não produziu oração, se não produziu evangelização, se não produziu misericórdia, compaixão pelo próximo, não é avivamento. Abacuque ora, renova-nos, Senhor. Opere em nós como tu operaste no passado. E uma segunda petição ele faz ainda, aqui no capítulo 2, versículo 2. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus falou para Abacuque que não tinha mais conversa. Ele ia julgar o seu povo. E lá na frente ele ia julgar o povo que ele usou para julgar o seu povo. E Abacuque fala, Senhor, tudo bem, não tem como fugir da tua ira, mas em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha que palavra profunda, irmãos. Tem muita gente hoje que está se furtando a falar da ira de Deus. Deus se ira porque Deus é santo, irmãos. E há uma ira santa do povo de Deus. Lembra que Paulo escrevendo aos Efésios, citando um salmo, se não me engano, o Salmo 4, ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Ele não fala, não se irem, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Se nós somos servos do Deus Altíssimo, que é um Deus justo e santo, nós não podemos ver a injustiça e falar, não, mas está tudo certo. Nós devemos manifestar uma ira santa contra a injustiça que há nesse mundo, mas sem pecar, irai-vos, mas não pequeis. Porque o nosso Deus se ira contra o pecado. E Abacuque vira para ele e fala, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tudo bem, o Senhor vai se irar, não tem para onde correr. O Senhor vai efetuar juízo, porque o povo pecou demais, passou do limite e agora não tem para onde correr. Mas não esqueça da tua misericórdia, Senhor. Não esqueça de nos tratar bem, mesmo em meio ao juízo. Volte um livro atrás, no livro do profeta Naum. O livro do profeta Naum também começa com uma espécie de salmo, mas no dele está no capítulo 1, no primeiro capítulo e não no último, como em Abacuque. E Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Uma linguagem também que lembra os salmos. Naum fala, em outra tradução fala, o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Deus, ele demora para irar-se, mas uma hora ele se ira, irmãos. Vá comigo agora mais atrás um pouco ainda na sua Bíblia, em Jeremias capítulo 15.
Jeremias vai interceder a Deus. Jeremias é contemporâneo de Abacuque, lembre-se disso. E ele vai interceder a Deus pelo povo, sabendo que Deus estava preparando um juízo duro contra o seu povo. E aí Jeremias capítulo 15, Jeremias recebe uma resposta de Deus, assim como Abacuque havia recebido 2 vezes. E em Jeremias capítulo 15, apenas os versículos 1 e 2, diz assim: então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam, e se perguntarem a você, para onde iremos? Diga-lhes assim, diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Irmãos, quem fez essa oração foi Jeremias. Alguns dizem que muitos judeus entendem que Jeremias foi o maior profeta que já pisou sobre essa terra, além do Messias, né? Mas muitos judeus não creem que Jesus é o Messias. Jeremias se volta para Deus, e Deus ainda cita 2 grandes homens de Deus da história, Moisés e Samuel. Fala: Jeremias, ainda que esses 2 estivessem diante de mim, já era, Jeremias. O tempo da ira de Deus havia chegado sobre Judá. Irmãos, a gente precisa temer a Deus, irmãos. Deus não é nosso empregado. Deus não é uma força que a gente manipula. Fuja dessas conclusões, fuja desses ensinos, que isso é mentira, e a mentira te desvia da verdade do Evangelho. Deus é o Todo-Poderoso, e se Ele quiser julgar, se Ele decidir manifestar a sua ira, não tem quem o impeça, irmãos. Quem vai poder se levantar contra o braço forte do Senhor? O que Ele determinar vai acontecer e acabou. Não há ninguém que possa o impedir. Precisamos temer o nosso Deus, irmãos. O que falamos aqui é muito sério. Precisamos temer a Deus, porque Ele visita o pecado com juízo. Não podemos brincar com essas coisas. E ciente disso, Abacuque fala: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tipo assim: Senhor, eu sei que não há mais o que fazer. O Senhor já falou que vai vir juízo, mas tenha misericórdia. Na hora que o Senhor for executar juízo, lembra-te da misericórdia. O salmista, no Salmo 30, fala que a ira do Senhor não durará para sempre, mas a sua misericórdia. Tem até um cântico que a gente canta, né? Tu tens mudado o meu lamento em choro, tristeza em dança. É baseado no Salmo 30. Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Se você, meu irmão, minha irmã, está sofrendo o juízo de Deus, e você talvez olhe para trás e fale: Senhor, é justo o teu juízo, eu não tenho cuidado da minha vida como deveria. Até uma coisa que eu quero falar com os irmãos, com temor no coração e sem querer ser chato, mas tenho me sentido incomodado de falar sobre isso. Cuide da sua saúde. Tem muitas pessoas que não percebem que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não falo isso como alguém que tenha muita autoridade pessoal para falar isso. Eu estou falando isso contra mim também, que eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Mas no quesito de fazer exercício, que minha alimentação não é uma alimentação... Eu não tomo refrigerante há mais de 15 anos, agora estou começando a tomar tudo sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar, chá sem açúcar, mate sem açúcar, suco sem açúcar, suco de manga, de abacaxi, estou tomando tudo sem açúcar. Laranja eu já tomava sem açúcar, estou cortando o açúcar na raiz, quase não como doce, não como muita fritura, não como muita coisa, mas preciso fazer um exercício. E meu joelho toda hora me lembra disso. Tu tem que fazer exercício para fortalecer esse joelho. Então não estou falando aqui como quem diz assim: eu cuido muito bem da minha saúde, não. Mas cuide da sua saúde, irmãos. Fazendo um parêntese aqui, uma aplicação bem prática. Isso não parece muito espiritual, e eu creio que muitos irmãos que valorizam muito como se a vida cristã fosse algo espiritual, fora da realidade, perdem essa noção. E às vezes você vê irmãos que se dizem muito espirituais, mas que se entregam à farinha branca, que aquela farinha faz muito mal, aos açúcares, a um monte de coisa, e aí começa a sofrer, por que não dizer, um juízo de Deus em sua saúde, porque foram negligentes, porque comeram demais, porque se levaram, às vezes pela ansiedade. Ora, Senhor, trata a minha ansiedade para eu não compensar a minha ansiedade na comida, na gula. Cuide da sua saúde, meu irmão, minha irmã, porque isso também é uma forma de glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Não estou falando de um culto ao corpo, para você ficar fortão, fortona, ficar mostrando seu corpo nas redes sociais. Não faça isso. Estou falando de saúde, irmão.
busque ter saúde, porque senão quando você for talvez lá na frente concluir que deveria ter feito isso, vai ser tarde demais. Mas voltando aqui ao Abacuque, porque Deus por vezes pode manifestar juízo. Eu ouvi um professor meu do seminário falar um negócio que eu achei muito pesado, sinceramente eu não sei se eu concordo com ele não, mas ele até falou que quando a gente se detona, como muitos hoje fazem, inclusive dentro da igreja, com a sua saúde, comendo de tudo, sem critério, bebendo de tudo que aparece, e sem cuidado nenhum, e se entregam a todo tipo de gulodice, não sei o quê, você, em certo sentido, está ferindo o 6º mandamento, que diz que não matarás, você está matando a você mesmo. Eu achei isso um pouco pesado e confesso que eu não sei se eu concordo com ele, não. Mas a gente pode refletir sobre isso. Eu não devo matar o próximo, mas também não devo me matar por conta de uma falta de um cuidado com a minha própria saúde. Mas, fechando um parêntese, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O pastor Heber Carlos de Campos Júnior, ele fala que Abacuque não ora para que a maldição do pacto seja retirada, mas que seja aliviada, porque o pacto de Deus com o povo previa maldições, irmãos. O pessoal gosta muito de falar de Deuteronômio 28, na primeira parte, as bênçãos decorrentes da obediência, mas leia o restante do capítulo, das maldições decorrentes da desobediência, são muito pesadas. Então Abacuque fala, não pede a Deus, Senhor, nos alivia da maldição oriunda do pacto feito lá, que o povo quebrou, mas alivia a tua mão na hora que vier o juízo. Segunda parte, falei primeiro aqui, a petição de Abacuque, versículos 1 e 2, e a segunda parte aqui, a vinda gloriosa do Senhor, versículos 3 a 7. E aí Abacuque passa a ter uma visão de quem Deus é e das suas obras. Eu creio que isso aqui é fantástico, irmãos, para a gente entender como Deus trata com a gente em meio ao sofrimento. Que em meio ao sofrimento, muitas vezes a gente está procurando uma solução fácil, eu quero resolver rápido os meus problemas, eu quero que tudo se resolva de uma hora para outra, eu quero que tudo aconteça da melhor maneira. Só que frequentemente nas Escrituras, os problemas não são resolvidos, mas os homens e mulheres de Deus têm sua vida transformada ao terem uma visão clara de quem Deus é. Ao verem claramente quem é Deus e o que Ele faz, isso transforma muito mais a nossa vida do que um monte de coisas que às vezes pensamos em fazer. Versículo 3, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. O que ele está falando? Vá comigo lá, agora a gente vai dar uma passeada na Bíblia, vendo alguns episódios lá da saída do povo de Israel do Egito, Deuteronômio capítulo 33, só que você seja rápido aí na sua leitura, ou apenas ouça, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 33, Deuteronômio 33, a partir do versículo 1. Diz assim, Deuteronômio 33, 1 a 4. Esta é a bênção qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse, o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu sobre o monte Parã, é o mesmo monte que Abacuque vai falar lá. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. Glória a Deus. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução, a lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Aqui você vê uma menção clara a esse monte de Parã, que era na região de Edom, por onde o povo de Israel passou antes de chegar lá em Canaã. Então Abacuque está voltando aos atos de Deus lá na libertação do povo de Israel do Egito. E voltando a Abacuque, ele fala, ó, versículo 3, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. E aqui eu aprendo outra coisa, fazer mais uma aplicação prática para nós. Irmãos, em meio às dificuldades, aos desafios da vida, nós precisamos lembrar quem Deus é e o que Deus fez. O que Deus fez na história da redenção, o que Deus fez na história do seu povo, o que Deus fez ao enviar seu Filho Jesus Cristo para nos salvar morrendo naquela cruz, e o que Deus fez nas nossas vidas. É muito bom, irmãos, ouvirmos testemunhos uns dos outros. Talvez você possa hoje olhar para trás, para 2, 5, 10, 20, 30 anos atrás, e falar como Deus
operou na minha vida, como Deus agiu em mim. Claro que Abacuque aqui está falando lá da libertação do Egito, mas nós também podemos entender que somos libertos do poder do diabo, do mundo e da carne, e somos transferidos para o reino de Deus em nossa conversão. Então esse Deus que nos libertou, que libertou Israel lá no passado, ele é poderoso para cuidar das nossas vidas. E a gente precisa lembrar disso em meio às dificuldades, irmãos. Às vezes, em meio às lutas, é isso que vai nos dar fôlego. Hoje a coisa está difícil, mas Deus agiu lá no passado em Israel. Deus agiu lá no passado nos dias que trouxe o povo de volta da Babilônia. Deus agiu lá nos dias de Jesus, enviando o seu Filho para nos salvar. E Deus age na minha vida ainda hoje, agiu no passado, e Ele é poderoso para continuar agindo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele o saiba, irmãos. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu, não semeiam nem ceifam, mas nada falta a eles, o alimento, a bebida, a vestimenta. Olhai os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que Jesus está nos ensinando ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, falando, Deus é poderoso para nos suprir todas as nossas necessidades. E Abacuque está olhando lá para trás e falando, esse é o Deus poderoso que libertou seu povo do Egito, ele é poderoso ainda hoje para cuidar do seu povo, irmãos. Glória a Deus. Versículo 4 de Abacuque 3, diz assim, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder, pragas iam adiante dele, versículo 5, doenças terríveis seguiam os seus passos. Aí vamos voltar de novo lá para a Torá, para os primeiros 5 livros da Bíblia, mas agora para Êxodo 19, e depois vamos a Êxodo 9, mas primeiro Êxodo 19, quando Deus faz uma aliança com o seu povo no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, o povo está ali ao sopé do monte, embaixo do Monte Sinai, e o versículo 20 de Êxodo 19, perdão, versículo 16 a 19 diz assim, ao amanhecer, Êxodo 19, 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, todos no acampamento, o quê? Tremeram de medo. Quando Deus apareceu para o povo, o próprio povo de Deus ficou tremendo de medo, irmãos. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Imagina isso, um monte grande e alto tremendo, irmãos. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Aí, irmãos, fico muito desconfiado quando pessoas ficam falando por aí, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou isso comigo ontem, e amanhã depois, não sei o quê, e a pessoa vive falando com Deus, e Deus aparecendo para ela, e está tudo certo, estava tomando um refrigerante, aí estava numa lanchonete, aí Deus apareceu para mim, eu troquei uma ideia com ele, está tudo certo. Irmão, quando Deus aparece, quando Deus se revela em sua glória, a gente fica como Abacuque, do até quando a gente fala, Senhor, Senhor, estou ouvindo dos teus atos, Senhor, quase entrando, se pudesse entrar para baixo da terra. A gente fica como Isaías, eu vi o Senhor, tem até uma música linda, antiga, né, vejo o Senhor, com meus olhos eu vejo o Rei. Irmãos, Deus apareceu lá no Sinai, Deus libertou o povo do Egito e foi levando, atravessou o Mar Vermelho, chegou nas águas de mar, o povo murmurou, Deus transformou as águas amargas em águas potáveis, e o povo bebeu das águas e foi andando, chegou ao sopé lá do Monte Sinai, e o povo ficou lá de pé e Deus se manifestou, meu irmão. O povo tremeu de medo. Esse Deus que a gente serve é o único Deus verdadeiro. Ele criou todas as coisas pela sua palavra, ele falou, haja luz, ele pegou o homem e fez, ele chegou lá no Sinai, o monte tremia, a escuridão se apossou a ponto do povo depois falar, Moisés, fala lá com Deus você, depois nos conta, e o povo estava morrendo de medo, irmãos,
Não, eu estou falando isso para a gente ter medo de Deus, mas para a gente entender o Deus a quem servimos e a sua santidade. A gente precisa entender isso. Porque tem muita gente hoje tratando Deus como se fosse seu coleguinha. E esse não é o Deus que a Bíblia revela. Volte um pouco mais em Êxodo capítulo 9. Uma das pragas, que lá em Abacuque fala que Deus ia à sua frente e a pestilência, atrás dele vinha a peste. Êxodo 9, versículos 8 a 11. Êxodo 9, 8 a 11. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Capítulo 10, versículos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você, Deus falando a Moisés, possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. A Bíblia fala constantemente que Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Em cada uma daquelas pragas, Deus estava revelando-se superior aos deuses do Egito. Haviam deuses no Egito de todo tipo. E Deus foi se mostrando: eu sou superior, eu sou superior, eu sou superior. E o filho de Faraó era considerado, que o Faraó era considerado uma divindade. Então seu filho primogênito estava sendo preparado para ser o próximo Faraó e era considerado a divindade do Egito. E como Deus termina essa história, ele mata o primogênito de Faraó e mostra que ele é o Senhor, e faz isso para que os israelitas contem para as suas gerações que aquele é o Deus único e verdadeiro que os libertou do Egito. E esse é o Deus que nós servimos, irmão. E Abacuque está se lembrando disso. Voltando a Abacuque capítulo 3. Aí agora com isso em mente, do terror que se apresentou lá no Monte Sinai, e das doenças que seguiram as pragas que Deus executou sobre os seus inimigos. Eu vou ler novamente os versículos 4 e 5 e vou adiante. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou, a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Esse nome Cuxã não aparece em outro lugar na Bíblia. Talvez fosse um povo menor, ou um subgrupo dos midianitas, ou dos moabitas, que às vezes esse nome é intercambiável, mas Midian com certeza aparece. Quando você vê lá em Números capítulo 22, se você quiser anotar, e tem gente que anota, isso é muito bom. Números capítulo 22, aquela história de Balaão, que Balaque, rei de Moabe, contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ali os midianitas estão tremendo, fala que eles estavam morrendo de medo dos israelitas. Então, por que aqui fala que tinha aflição e tremiam as cortinas das tendas de Midian? Porque eles estavam com medo do povo de Deus que estava avançando sobre a terra. Então, a imagem que Abacuque tem aqui é de Deus como um grande guerreiro que está agindo em prol do povo com quem ele tem uma aliança. E é isso que Abacuque nos ensina. Então, fé, irmãos, o que é fé? O que é fé, então, para concluir? E vamos comigo, e com isso eu concluo, porque esse texto de Abacuque 2, 4 aparece em 3 episódios no Novo Testamento. Em Romanos 1, 16 e 17, quando o apóstolo Paulo define o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Gálatas 3, a partir do versículo 11, quando Paulo contrasta a vida pela fé com aqueles que viviam baseados em sua própria justiça, em sua justiça própria. Então, Gálatas 3, Romanos 1, e o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, aí eu peço por gentileza que você vá a Hebreus 10,
Epístola de Paulo aos Hebreus? Vai saber. Tem gente que defende com unhas e dentes que foi Paulo que escreveu Hebreus, tem gente que fala olha, Apolo, na verdade ninguém sabe. Mas muitos creem que foi o apóstolo Paulo, outros que não foi, é só para provocar. Que foi Deus, é isso aí, que foi inspirado pelo Espírito Santo, isso a gente não tem dúvida. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32, falando de perseverança. Até a Bíblia que eu tenho aqui deu um título, um apelo à perseverança. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, ou seja, o povo de Deus sendo perseguido por causa da fé em Cristo. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Olha isso, o povo aceitava que perdesse os seus bens por causa da sua fé em Cristo. Tem muito crente hoje que não quer compartilhar nem tendo muita coisa. Enfim, pois bem, sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, olha Abacuque aí, viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. E aí o texto clássico que define fé vem logo após isso. Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, irmãos, quando alguém fala, fé é a certeza daquilo que você espera, você queria tanto uma casa própria, então você vai repetir isso muitas vezes até você ter. Não é essa fé, porque aqui está falando logo antes que alguns homens perderam bens por sua fidelidade a Cristo. A fé é a certeza daquilo que você espera, você quer alguma coisa muito, você quer uma bênção financeira, você quer alguma coisa muito, então você vai focar nisso até acontecer. Isso é a história daquele livro, O Segredo, que lançou tempos atrás, isso não é fé cristã. A fé é a certeza do que espera, o quê? Que nós temos um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, fala aqui no versículo 6 de Hebreus 11, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Mas nem sempre ele nos recompensa com aquilo que achamos que merecemos ou que gostaríamos de receber, mas ele é fiel para nos guardar, nos proteger, nos livrar, às vezes da cova do leão, mas por vezes na cova do leão, e por vezes nem dos leões, irmãos. Abacuque, nós não sabemos a idade que ele tinha, a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Ele provavelmente viu os babilônios vindo, talvez tenha visto Jerusalém caindo, talvez, quem sabe, tenha sido até levado para a Babilônia, não sabemos. A Bíblia não fala nada sobre ele, mas ele creu em Deus. Deus falou para ele, eu vou julgar o meu povo, mas lá na frente eu vou julgar os babilônios também. E Abacuque se entregou, e mesmo diante da aflição, ele confiou no Senhor. Isso é fé, irmãos. Fé não é determinar que Deus faça aquilo que a gente quer, mas é confiar nos propósitos eternos de Deus e saber que Ele será exaltado, Ele será glorificado. O salmista no Salmo 46, 10 fala o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O Weber Júnior, o pastor, também fala, imagina o impacto desse canto à medida que a Babilônia se aproxima. Imagina os babilônios chegando para invadir Jerusalém e os crentes piedosos, fiéis dos judeus, cantando isso, ainda que a figueira não floresça, confiando que eles iam se alegrar em Deus e que Deus estava no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, Ele é o único que tem o controle, as rédeas de todas as situações. Nada foge ao controle de Deus. Por vezes vamos passar por aflições. Se você, eu te estimulo a depois ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que fala de homens de uma fé notável como Noé, Abraão, Enoque, Abel, mas alguns como Abel foram mortos, Abel foi morto por seu irmão Caim, outros homens, José, Jacó, Moisés, e depois lá na frente, a partir do versículo 35, ele fala de alguns que foram torturados, que
enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fios de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e pelas cavernas e grutas. Versículo 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Talvez não recebamos tudo o que queremos ou que achamos que deveríamos receber nessa vida, mas há um prêmio para a soberana vocação que temos em Cristo Jesus, e isso ninguém vai nos tirar, irmãos. Então, toda vez que alguém fala, a fé é você determinar, você tem que ter fé, está com vontade de mudar de emprego, está com vontade de fazer aquilo, tenha fé, vamos orar, vamos confiar que Deus cuida de nós, mas fé não é um joguete que a gente, ou uma barganha que a gente determina o que Deus tem que fazer de acordo com a nossa vontade. Fé é confiarmos em Deus e sabermos que Ele tem cuidado de nós, e mesmo que a figueira não floresça, que as coisas não aconteçam do jeito que queremos, nós vamos nos alegrar no Senhor, como esses homens, os heróis da fé, que alguns foram honrados em vida, e outros tiveram a sua vida trucidada, como aqui fala de alguns que foram cerrados ao meio, talvez uma analogia a Isaías, conta a tradição que Isaías, por ordem do rei Manassés, foi colocado dentro de um toco e cerrado no meio, mas ele confiou em Deus até o fim, e ele já recebeu o seu galardão, e um dia nós estaremos com ele, em novos céus e nova terra, ou no céu, se Jesus não voltar antes da nossa morte, e esse é o nosso galardão. Então, fé, meu irmão, não é determinar o que você quer, fé não é mandar Deus fazer o que a gente quer, que a gente sabe das coisas, que a gente não sabe de nada, mas fé é confiar em Deus, e ter a certeza de que Ele pode mudar as circunstâncias, e podemos orar por isso, mas se Ele não mudar as circunstâncias, que Ele mude o nosso coração, e que a gente deixe de ficar no até quando, Senhor, e passe ao Senhor, ouvir os teus atos, ouvir os teus feitos, e eu confio em Ti. Jó teve a sua sorte mudada quando Deus se revelou a ele. Abacuque teve o seu discurso mudado quando ouviu a resposta de Deus. Deus ainda age hoje e muda as nossas vidas. Feche seus olhos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas feche seus olhos, faça a sua oração.